Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo da nossa série de World Building, onde eu vou dando forma a um mundo ficcional pouco a pouco, através de mapas, textos, desenhos. E hoje é dia da gente continuar trabalhando nessa ilustração aqui, esse personagem que eu ainda não sei muito bem quem ele é, e eu gosto assim mesmo, conforme eu vou desenvolvendo a ilustração, eu vou pensando no background, né, para o personagem. O que eu sei até agora é que ele vai ser parceiro de história do Bardo, que foi o personagem que eu desenvolvi anteriormente. Então, eles vão estar juntos numa mesma história. E agora eu estou no momento em que eu estou terminando de decidir quais são os elementos que vão estar nessa ilustração. Eu tenho aqui uma caixa vazia, um barril vazio. Eu quero ver se eu penso, se eu tenho alguma ideia enquanto eu estiver fazendo aqui. E já vou colocando alguma coisa nesses dois lugares, né? E além disso, tem isso aqui que pode ser uma janela, uma escotilha, um aparelho com alguém aparecendo aqui numa tela, né? É uma imagem meio steampunk. E isso aqui parece o interior assim de uma caravela, de uma embarcação, alguma coisa assim, ou um dos cargueiros aéreos, né, que tem no nosso mundo. Se você quiser ver como essa ilustração começou, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para os episódios que já saíram. E vamos lá, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui para a gente esquentar, vamos mexer alguma coisa nas texturas, nas tonalidades, enquanto eu vou pensando no que pode ter nesses dois lugares, que isso que vai ser a chave, né? Isso é que vai ser o mote, o que vai contar a história dessa imagem. Porque quando eu faço ilustrações para fazer world building, né, para poder criar a partir delas, eu gosto muito de pensar na imagem contando alguma história, o personagem vivendo alguma situação. Quase nunca eu faço o personagem parado, né? Posando, porque eu acho que isso não rende muito, né? Não vai me dar muita ideia para trabalhar. Então vamos lá. Deixa eu escolher aqui um pincel. Trabalhar um pouquinho aqui. Depois eu tenho que ver bastante coisa sobre iluminação, né? Pensar direitinho como é que vai ser a iluminação da imagem. Quais as fontes de luz. Eu estou pensando em botar uma fonte de luz mais fraca vindo de cima aqui, ó, na diagonal. Que eu acho que vai favorecer a composição como um todo. Então eu já vou botar alguns reflexos aqui. Eu, como eu já falei nos outros episódios, né, eu não costumo fazer ilustrações muito caprichadas quando eu vou trabalhar assim, porque a ideia aqui é ter um estímulo inicial para escrever, né? Não é uma capa de livro, nem nada disso que precise de tanto pormenor. Vou botar um pouquinho aqui no braço também. A manga. Não sei, aqui a ideia inicial era que houve um rompimento aqui nessa coluna, né? Ele está num veículo e essa coluna se partiu e ele está segurando. Mas isso pode mudar. Por enquanto eu vou trabalhar com isso, né? Fazer aqui mais detalhes dessa coluna partida. São mais sombras aqui para definir melhor. Agora, enquanto isso eu vou pensando aqui, né? O que ele pode ter, o que ele pode estar carregando no barril e na caixa. O bardo, se a gente for pensar na questão deles formarem uma mesma história, né? O bardo, a situação dele é que ele está tocando um instrumento e isso fez com que aparecesse um ser etéreo ali na frente dele dançando, né? E ao mesmo tempo tem uma criatura ali nas costas dele, meio ameaçadora, observando enquanto ele está lá distraído com essa aparição. Então é o tipo de
situação assim que vem de uma... Quem tá vendo, né, pensa, o personagem está metido em algum problema, né? Isso não vai acabar bem. E eu não me lembro exatamente o que eu pensei na época, mas eu acho que eu pensei exatamente que ele estava entre duas forças, né? Que ele meio que fez aparecer ali aquele ser e isso atraiu, né, a criatura sombria ali que estava nas costas dele. Então eu vejo aquele bardo como realmente um aventureiro, né? Mas uma pessoa que não é muito... não tem muitos dotes físicos. Um personagem mais carismático do que físico. E esse aqui já tem mais uma presença, né? Já é mais forte, já é mais bruto, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que isso daria um bom complemento. Agora, em que contexto que eles poderiam estar juntos numa história? Essa aqui é a questão. Vou tentar fazer uma rachadura aqui, ver o que acontece. Dá uma embaçadinha aqui nas coisas. Se ele tiver dentro de um cargueiro daqueles aéreos, né, ele pode estar transportando alguma coisa. Uma coisa valiosa. Aí, de repente, a gente pode pensar que o envolvimento dos dois é justamente transporte, né? O bardo chegou até aquele lugar onde ele estava, nesse lugar aqui, né? Nesse veículo aqui desse personagem. É uma hipótese. E aqui a questão é que o que dá a entender é que as coisas meio que saíram do controle para ele, né? Alguma coisa pode ter saído da caixa, de repente puxado a coluna, e ele está tentando colocar no lugar. E se a gente tem uma criatura meio steampunk com os tentáculos e coisas assim, saindo de dentro da caixa, né? Pode ser um lugar provisório, ele colocou na caixa e a criatura escapou, ou cresceu, ou aconteceu qualquer outra coisa, que ela saiu do controle. Então a gente pode fazer um tentáculo aqui puxando, né, a coluna para baixo. É uma ideia, hein? Posso tentar fazer isso. Pensar um pouquinho mais se é isso mesmo, vou fazer uma tentativa. E aí o desafio é pensar, mais uma vez, como isso se relaciona com a história do bardo, né? O que isso tudo tem a ver. Porque é legal fazer isso assim. Não é muito produtivo fazer isso quando a gente está pensando num projeto realmente sério, que vai ser publicado, coisas assim, né? Mas como exercício é interessante pensar como unir coisas que aparentemente não tem nada em comum, né? E ver o que acontece, né? Pode resultar em algo interessante, algo original, pode não dar em nada, mas como é um exercício, a gente não tem consequência nenhuma. Quando acontece isso, quando a gente está trabalhando profissionalmente, quando a gente tem um trabalho realmente para entregar, pode não dar em nada e aí o risco é muito maior, né? Aí você pode perder muito tempo numa ideia que não vai levar a nada, uma ideia muito maluca.
Mas como exercício, o exercício é a melhor hora para a gente investir em ideias muito malucas mesmo, para ver o que dá. Então, o que o bardo lá naquele lugar, às voltas com aquela criatura espectral, o que ele tem a ver com esse cidadão aqui, aparentemente lutando para manter o veículo dele funcionando enquanto tem um ser descontrolado saindo da caixa. Ou pode ser o inverso também, né? Isso aqui pode ter gerado um problema que o bardo vai tentar resolver, né? A gente não sabe ainda a relação deles, né? O que um é do outro. Eles são inimigos, eles são parentes, são... Aí a gente tem infinitas possibilidades. São parceiros. Bom, parar de brincar um pouquinho com a coluna. Vamos tentar fazer um rascunho aqui da nossa criatura. Se é que vai ser isso mesmo. Eu quero tentar. Fazer uma camada nova aqui para, se não ficar legal, eu ter como voltar. Bom, vamos brincar aqui e ver se eu chego em algum lugar. Tentáculo vindo assim. Esse tentáculo de repente pode descer mais. Mas aí eu tenho que fazer o rosto dele também ficar um pouquinho mais nervoso, né? Ele tá muito calmo nesse ponto. Steampunk geralmente não sei porquê, né? Eu acho que é porque a questão das histórias antigas, né, da era vitoriana, que tinham muitos monstros marinhos e tudo mais, eu acredito que seja por isso. Mas é um universo que remete muito a polvos e, né, lula gigante, polvos e coisas assim. Mas eu acredito que seja por isso mesmo, como é inspirado na era vitoriana. E as histórias dessa época, né, quando eram histórias de viagens, de barco, coisas assim, você tinha monstros marinhos, né? Então, o tentáculo se esconde aqui. Vamos pensar agora no miolinho aqui. Vou fazer um corpo assim, com um olho aqui no meio, talvez. A gente sai um tentáculo para cá, um tentáculo aqui, um tentáculo aqui.
Esse tentáculo fica escondido ali. Vem pra cá. Esse maiorzinho tá puxando. Talvez esse tentáculo tenha que ficar esticado, né? Para dar uma tensão aqui. Então, esse pedaço aqui a gente deixa esticado como se estivesse puxando mesmo e quebrando. Porque tem que dar a impressão de que ele teve força para partir a coluna ali, né? E se no barril a gente tivesse ovos dessa criatura? Tipo, ele pode estar repuxando assim para cima. Eu acho que é por aí, hein? O que a gente pode fazer depois bem, tem-se o corpo dele meio deslocando, né? Pode fazer o tentáculo vir mais daqui e não de trás. Tipo que ele estivesse quase subindo com a força. Isso é detalhe, né? E esse tentáculo vem de trás. Sim. Aqui a gente pode ter um olho. Um tentáculo aqui e o outro para lá. Cabe mais um? Como tem um desse lado, a gente faz um daqui. Aí esse sai da imagem. Pra cá. Vê o que vai ter em primeiro plano aqui ainda na frente dele, né? Deixar esse tentáculo aqui. Só por enquanto. Bom. Parece interessante. Que cor que vai ter esse ser? Vamos fazer nos tons de vermelho para ver o que acontece. Voltar aqui para nossa paleta. Pegar esse vermelho aqui primeiro. Fazer ele como tom médio primeiro, esse vermelho. Claro que aqui dentro vai ter uma sombra, né? Ele está meio que quase saindo da caixa, né? Ele está pendurado, não está muito acomodado lá dentro. Eu acho que isso é bom, isso deixa a imagem mais dinâmica, né? Então esse tentáculo está na frente, o outro está no fundo. Isso aqui me deu a ideia de fazer tipo umas... Isso aí, uma barbatana ali, depois a gente vê. E vamos pintando e vamos pensando, né? O que isso pode ter a ver com o nosso bardo? De repente, esse nosso personagem é tipo um mercador, né? Que transporta
mercadorias. Né? Transporta coisas de um lado para o outro no seu cargueiro ali voador. Ele não precisa nem fazer parte daquela rota de vereda dos mercadores. Pode ter ele pode ter um veículo particular. Isso aqui certamente é alguma encomenda que saiu do controle. Ou ele é especializado mesmo em transportar criaturas e aqui deu errado por causa do bardo. Eu não sei, eu vejo aquela imagem do bardo e essa aqui como dois momentos distintos de uma mesma história, né? Mas eles estão separados. Então a gente precisa ter uma justificativa para eles estarem tipo, a ação de um influenciar na do outro, senão quando a gente tem mais de um personagem na história e as ações deles não influenciam um no outro, você na verdade tem duas histórias separadas, né? Então a ideia é as decisões e o que um faz interferir, né, ter consequências para o universo do outro. Então, por enquanto isso aqui vai ficar meio bagunçado porque tenho um rascunho e tenho um tom médio aqui de vermelho. Daqui a pouquinho eu vou botar a sombra. Eu quero fazer o olho ficar bem destacado, né? Cores mais vibrantes. Eu vou ver o formato disso aqui direitinho. E esse aqui sai da imagem. Eu vou cortar ela aqui, né? Sai da imagem. Vamos lá. Mexer nas sombras agora. Vamos pegar essa cor aqui. É bem sombra, são os pontos onde a gente pode definir melhor os pontos mais escuros, né? Mas depois eu vou entrar com sombreado de fato. Isso aqui dá uma ajudinha a separar os planos. Então o olho aqui. O olho de repente pode ser maior, mais redondo. Né? Vou pegar aqui, ó. Ficaria interessante. E aqui ainda não sei se eu vou manter essas escamas assim. Não sei, vou fazer por enquanto. Essa parte que pode ser mais escura porque está do outro lado e harmoniza com o braço do nosso mercador aí, que está para lá, né? Faz uma profundidade, faz um 3D. Já estou chamando ele de mercador, né? E eu acho que esse vai ser o nome. Por enquanto nós temos o bardo e agora o mercador. Sombra, aqui sombra. Beleza. Vou pegar um tomzinho para fazer o olho. Talvez esse rosa aqui. Para ser o tom médio, né?
Ou ele pode ser aqui, ó, e ele tá um pouquinho mais saltado. É isso que eu vou fazer. O olho, na verdade, ele fica mais para fora. Sim. E aqui a gente tem mais ou menos isso. Deixa eu dar uma misturada em tudo. O olho, claro, vai ter mais branco aqui no meio, né? Só vou dar uma arrumada. Seria legal se fosse uma criatura bem assim, que desse um aspecto de derretida ou de como uma bexiga cheia, né? Vamos ver. E mais uma vez, como que o caminho desse mercador cruza com o do bardo? Vou deixar essa parte aqui amarelinha porque eu acho que pode ter uma fonte de luz realmente vindo dali, até bom para ajudar a destacar o personagem, né? Aqui não. Aqui eu acho que eu preciso dar uma reformada. O braço dele pode vir mais de baixo. Vindo daqui, ó. Para sentar ele melhor na caixa, né? Vem assim. Peraí. Eu vou mexer ele. Assim é bom que ajuda a dar forma para a caixa também. Nesse pedaço, né? Sim. Agora eu não sei se é melhor ele vir reto aqui. E depois fazer esse movimento. Eu acho que é isso. Depois eu decido isso aqui. Pode ter um pouquinho mais de corpo para cá.
Mais ou menos isso. Deixa eu fazer aqui um pouquinho de sombra geral. Já ajuda a definir um pouco mais as formas, né? Eu não estou detalhando agora, só estou meio que decidindo onde que ele vai ficar. E agora sim eu estou aplicando uma sombra projetada, né, para poder acomodar o personagem. Enquanto é tudo meio rabiscadinho mesmo, não tem problema. Ah não, aqui é aquela fonte de luz que eu ainda não sei. De repente eu nem mostro essa fonte de luz, eu faço alguma coisa escondida mesmo. Só sugere que venha alguma coisa dali, eu posso botar um pontinho ali, alguma coisa. Então, nosso mercador está às voltas com uma criatura que se soltou. Ela pode não ser também ameaçadora, né? Ela pode estar gerando um problema aqui, mas ele pode não estar assustado, porque não está temendo pela vida nem nada. Talvez temendo pela vida porque o veículo, né, vai cair, alguma coisa assim, não por ela ser perigosa, né? Porque meio que ele está olhando para o outro lado, né? Mais uma vez eu falo, o legal de criar assim, né, sem planejamento, sem nada, é o exercício de criatividade, né? Se for para fazer uma composição mesmo com fins, né, profissionais e tudo mais, isso aqui não é muito eficiente, porque você na metade do caminho vai olhar e pensar que tem alguma coisa que está errada, e aí vai ter que refazer, e aí perde tempo, né? Então, alguém que está trabalhando com desenho profissionalmente não vai começar o desenho e ir decidindo o que, que tem no desenho aos pouquinhos. Isso é bom como exercício. Quanto mais eu cerco ele com sombra, mais o olho destaca, né? Também tem isso. Às vezes a gente pode sugerir alguma coisa, dar destaque para alguma coisa, não deixando branco, e sim escurecendo os arredores, né? Claro que o olho mesmo ele precisa ser mais claro um pouco. Ele já sobressaiu bastante só no ato de clarear os arredores. E lógico que ele vai ter também tipo mais bolhas, alguma coisa assim. Acho que fica legal. Aproveitar essas deformidades, né? Para não fazer um tentáculo de polvo ou de lula, mas fazer uma coisa meio como se estivesse se desdobrando, tomando forma. Tipo aqui, ó. Pode ter um lado para cá, um lado para cá. Acho que isso fica legal. Ó. Ao invés de tentar acertar, né? Valorizar essas dobras aqui, fazendo com que pareça realmente uma coisa indefinida, uma coisa que está se espalhando, tomando forma. Eu gostei da ideia. Pode ter umas dobrinhas.
E aqui a gente pode realmente, para simbolizar a tensão, fazer ele esticado, né? Isso vai dar um movimento e vai dar a impressão para a pessoa que está vendo que ele está fazendo força, né? A criatura está fazendo força. É tipo quando a gente vai desenhar a mão que está fazendo muita força, a gente deixa ela mais branca, né? Ou mais branca em volta dos nós dos dedos e tudo, que isso dá a ideia de que está apertando, né? Que está fazendo força. Às vezes não é a posição do elemento, mas sim questão de tonalidade mesmo, de valores tonais. Ficou legal. Ele meio com aspecto de bolha. Sim. E o brilho do olho é diferente do brilho dele, porque isso dá uma diferença de materiais, né? Então aqui eu quero um brilho, lógico que eu vou mexer, mas aqui eu quero um brilho bem definido, né? Um brilho cristalino. E o brilho dele é um brilho difuso, porque já não é a mesma substância, então o reflexo não é igual. Talvez aqui seja interessante mudar o material. E aqui é uma escama, né? Se fosse, eu não sei se isso aqui vai funcionar, ainda tô estudando se vai ficar ou não. É só para ele ter um detalhe, né? Por enquanto eu gosto. Vamos dar um brilho a mais aqui no olho. Certo. E agora a pupila aqui. O olho é legal de fazer porque você pode dar um monte de camadas, né? Porque são reflexos em cima de reflexos. Então isso fica interessante. Ainda mais o olho de uma criatura. Pode ser literalmente qualquer coisa. Eu gosto dessa ideia da pupila parecer um buraco. Acho que ficou legal. Agora a gente aproveita para definir um pouquinho o limite do olho aqui. E aí as sombras mais próximas aqui a gente dá um reforço. Interessante, eu gostei desse bichinho. Trabalhar um pouquinho de mais distância. Que eu tenho que definir que a caixa acaba aqui, né? Ainda bem que eu não trabalhei muito na caixa, ficou só no rascunho, porque ela sumiu bastante, né? Aqui precisa ser retinho. Essa parte aqui, quanto mais reta, né, ela vai dar um equilíbrio nesse pedaço da composição e também vai dar a impressão de tensão, né?
Ficou simpático o nosso bichinho. Ele não tá realmente com cara de que é um ser perigoso, né? Eu acho que isso é bom, no final das contas. Pode ser realmente só um bicho inofensivo, mas que está causando um problema, né? Porque ele não está olhando para ele como uma ameaça. Ou pode ser uma criatura valiosa também. Tipo, que ele não pode matar ou machucar, nem nada disso. Claro, a gente não sabe ainda a moral desse personagem, não sabe se ele seria capaz de matar uma criatura, né, por nada. A gente não sabe se essa criatura é consciente ou se é só um animal mesmo. Tem muitas possibilidades, isso aqui é o mais legal. Nós já sabemos um pouquinho mais da história do nosso personagem, né? E se essa criatura tiver a ver com a solução do problema do bardo? Né? O bardo, depois que ele tocou o bandolim naquele lugar e evocou aquele ser etéreo, ele pode ter se movido num problema sério e agora ele precisa de ajuda para solucionar. E a solução pode ser esse bichinho aqui. E de alguma forma o nosso mercador foi buscar. Sei. É uma possibilidade. Tirar alguns excessos aqui. Eu não vou detalhar ele muito mais, porque eu só queria mesmo colocá-lo aqui na composição, né? Depois eu vou tirar um episódio só para caprichar. Por enquanto, é mais um... Deixar ele no estágio do protagonista. As formas definidas, mas não no seu estado final. Depois eu incorporo ele melhor na caixa. Eu gostei dele aqui. Bom, já enchemos a caixa, que estava vazia. Agora é hora da gente pensar no barril. Vão ser ovos mesmo? E a gente ainda tem que pensar o que, que tem no visor ali, na maquininha, no equipamento ou escotilha, seja lá o que for que estiver aparecendo ali. Isso tudo junto vai ajudar a contar a história, né? Ou pelo menos vai servir como estímulo inicial para a gente contar a história desse personagem. Vou só uma limpada aqui. Mas eu gostei. Fazer uma outra folha para cá. Essa forma dele, assim, esse tentáculo, que não é um tentáculo de lula, nem de polvo, né? Achei que ficou bem interessante. Aqui atrás está bem bagunçado ainda, mas eu não sei ainda direito como é que vai ficar aqui em relação à luz e sombra. Então nem vou me preocupar com isso agora não. Fazer umas sugestões aqui. Aqui para lá eu vejo depois. Beleza. Então já tem uma razão
para nossa coluna ali ter partido, né? Deixa eu só colocar um pouquinho mais dessa tonalidade do lado de lá, integrar melhor, né? Beleza. Aqui tem uma discrepância, né? Ele tá vindo assim e assim. Eu não sei se eu aproveito isso para fazer um dente ou se eu faço que tá descolando. Detalhe do detalhe. Deixa assim por enquanto. Então temos dois elementos agora para resolver, que é o barril e isso aqui. O barril, de repente, não precisa ter nada, né, dentro dele. Não sei. E ali na janela pode ser realmente um comunicador com alguém falando alguma coisa ou aparecendo alguma mensagem, né? Vou trabalhar só um pouquinho nele, algumas definições, alguma coisa, só para não dizer que eu não mexi nele nesse vídeo, né? E aí no próximo episódio a gente continua pensando. Vou intensificar um pouquinho aqui a sombra. Então, como resumo, a gente já sabe que ele é um mercador. Está transportando uma criatura que saiu do controle, uma criatura aparentemente inofensiva, mas que está causando um problema aqui no transporte dele, né? Vou marcar aqui um pouquinho mais a musculatura por cima da roupa, né? E vamos dar uma definida um pouquinho melhor aqui nesse lado aqui. Só um cabelo mais longo um pouquinho. Agora, o que que o bardo tem com isso tudo? Essa é a questão. Esse olho ali tem que dar uma mexida, que ele está muito para lá. Então, só reafirmando aqui as sombras dele. Só para não ficar sem mexer nele no vídeo de hoje. Mas nós já definimos bastante coisa, né? Vamos dar uma forma aqui para esse equipamento aqui. Equipamento ou escotilha, não sei. Eu acho que
Para contar uma história aqui, eu acho que seria mais legal se fosse um equipamento de comunicação, né? Para a gente mostrar alguma outra coisa acontecendo. Isso aqui pode ser fio em vez de ser um detalhe, né? Podem ser fios assim. Encaixando aqui. Aqui a gente pode ter uma caixinha. Outro fio vindo daqui para lá. Esse tem um remendo aqui. A parede é reta? Não, não é. A parede ela faz uma diagonal, né? Então isso aqui também tem que fazer. A gente tem que ter uma lateral aqui que faz assim. Se isso for um comunicador, uma coisa assim, a gente pode ter um personagem aparecendo ali. Ou uma mensagem, ou um personagem. Então aqui ficaria... Eu teria um volume aqui. Ele está em perspectiva, né? Botar outro fio. Outra caixinha aqui. Aí agora vai conforme a aparência, né? Conforme tiver faltando coisas. Uma coisa bem velha mesmo, bem remendada, bem geringonça. Aqui pode ser um fio com uma caixa maior. E sai um negocinho pra cá. E sai outro aqui. E isso pode ser uma coisa iluminada. De repente fazer uma luz vermelha aqui, de emergência, e aí iluminar ele com essa luz de emergência. Ficaria dramático, né? Ficaria mais legal. Vamos ver. Aqui a gente faz uma outra caixinha. E vamos dando forma a esse aparelho maluco. Isso aqui vem até aqui. E isso pega atrás. Esse lado aqui eu vou deixar mais limpo para não embolar com o personagem, né? Ele vem aqui, a gente tem outro fio. Foi bom ter deixado esse esboço, né? Porque deu para fazer um design interessante com quatro pontos assim dele aparecendo, né? Sendo que não são a mesma coisa. Um lado é um fio, outro lado é uma caixa, mas isso deu um formato interessante. Esses dois fios aqui, um sai daqui, outro sai daqui, e eles emendam na caixinha daqui da parede. Eu não sei se isso está com a perspectiva certa, né? Tô só fazendo. Certo. E aqui, em vez de ser isso, vai ser um negócio que faz assim e volta para a parede. E desce. Isso também tira a monotonia aqui, né? E dá uma noção de profundidade também, né? Mas noção ajuda a dar uma noção de espaço. Também assim, e a gente pode fazer um acabamento aqui. Seja lá o que for isso.
compôs, né? Acho que fica legal. Isso vai ter um tom de cobre. Só mais um pouquinho só antes de encerrar. Fazer mais alguns detalhes nele aqui. Dá um aspecto bem de coisa que já foi quebrada e remendada e refeita, né? Vamos dar uma embaçada aqui no miolo. E aí, claro, depois eu vou botar o efeito da luz, né, em volta do aparelho. Eu quero uma coisa bem precária mesmo, caindo, meio tortinha. Só uma limpada. Sempre é bom para a gente ver melhor. Bom, acho que por hoje tá legal. Ainda tem bastante coisa para resolver, bastante coisa para aprimorar aqui no nosso desenho, mas a gente já tem o motivo da coluna tá caindo, né? Já temos um novo elemento para contar essa história desse personagem. Já sabemos que ele vai ser um mercador que está transportando, né, essa criatura e talvez alguma outra coisa que esteja no barril. Né? Isso aqui vai ser um aparelho que vai estar mostrando alguma coisa que vai enriquecer a nossa narrativa. E é isso. No próximo episódio, então, a gente continua pensando e contando a história do nosso mercador. Abraços e até a próxima.